Olá pessoal, meu nome é Fabiola, sou do quarto período de farmácia e vou abordar sobre os hormônios da hipófise. Bom, antes de mais nada é preciso falar sobre a hipófise. A hipófise é também chamada de pituitária. Ela é uma glândula do tamanho de uma ervilha que está alojada no interior da estrutura óssea, a célula turca, que eu separei uma imagem para vocês poderem acompanhar, que está localizada na base do encéfalo. A célula turca ela protege a hipófise, mas deixa um espaço bem pequeno para a expansão. Muitos classificam a hipófise como uma glândula mestra do corpo, porque os hormônios que ela produz regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. A hipófise tem uma relação com o hipotálamo, né? Ela é controlada em grande parte pelo hipotálamo, que é uma região do cérebro situada imediatamente acima da hipófise. O hipotálamo ou a hipófise consegue determinar quanto estímulo as glândulas alvos precisam por meio da detecção dos níveis dos hormônios produzidos pelas glândulas controladas pela hipófise. E por ser constituída de tipos diferentes de células endócrinas, né? A hipófise ela é dividida em duas partes. A adenohipófise, que é o lobo anterior, que representa cerca de 80% do peso da hipófise, e a neurohipófise, que é o lobo posterior. E ambos estão ligados ao hipotálamo através de uma haste, o pendúculo hipofisário ou infundíbulo. Vocês podem acompanhar pela imagem que eu separei. E essa haste contém vasos sanguíneos e prolongamento das células nervosas, e é envolvida pela dura máter, exceto pelo infundíbulo. E o hipotálamo, ele controla o lobo anterior pela liberação de hormônios através dos vasos sanguíneos de ligação, e controla o lobo posterior pelos impulsos nervosos. Na adenohipófise, a adenohipófise ela tem origem no tecido epitelial, né? E ela produz e libera, secreta, né, hormônios. Alguns deles são chamados de tróficos, porque estimulam e controlam outras glândulas endócrinas. E a adenohipófise secreta hormônios a partir da influência da liberação e secreção de hormônios que passam pelo hipotálamo. Então, quando é estimulada pelo hipotálamo, vai secretar diversos hormônios. Em resposta aos fatores que chegam do hipotálamo, ela secreta seus próprios hormônios, que são proteínas, glicoproteínas ou polipeptídeos. Aqui eu separei alguns hormônios que são o TSH, que é o hormônio tireotrófico. Esse hormônio estimula e regula a atividade da tireoide na produção dos hormônios T3 e T4. Também temos o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, que controla a atividade do córtex da glândula suprarrenal. Também temos o LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio regula as atividades das gônadas masculinas e femininas. Também a produção de testosterona nos testículos, a indução da evolução e formação do corpo lúteo. Também temos o hormônio folículo estimulante. Esse hormônio é que atua na produção dos folículos, nos ovários dos espermatozoides e nos testículos. Além desses hormônios tróficos, a adenohipófise secreta outros hormônios, que também são muito importantes para o metabolismo do corpo, mas que não agem em glândulas endócrinas. São eles a somatotrofina, que é o hormônio de crescimento, ou também GH, né? Esse hormônio ele promove a captação de aminoácidos para a formação de proteínas. Por isso, esse hormônio
atua no crescimento de todo o organismo, incluindo tecidos, ossos, cartilagens, e aí promovendo o aumento na estatura principal dos jovens na puberdade. Após a puberdade, a produção desse hormônio cai consideravelmente. E há casos em que, em virtude de uma disfunção na hipófise, a pessoa continua produzindo esse hormônio, mesmo após a puberdade. Então, quando isso ocorre, não há aumento da estatura, mas os ossos do crânio, da face, das mãos, também dos pés, aumentam, causando uma doença que nós chamamos de acromegalia. Quando ocorre o excesso, o hormônio do crescimento provoca o aumento exagerado no tamanho do corpo, o que aí a gente chama de gigantismo. Já a sua deficiência, que geralmente é causada por fatores genéticos, né, vai provocar o nanismo. E algumas crianças que têm deficiência na produção do hormônio do crescimento podem ser tratadas com injeções desse hormônio para promover o seu crescimento. Outro hormônio é a prolactina. Esse hormônio ele atua promovendo a produção de progesterona nos ovários femininos, né? E também na produção de leite nas glândulas mamárias, durante a gravidez e a amamentação. E por último, separei o hormônio estimulante do melanócito, que vai estimular a produção de melanina na pele. Agora sobre a neurohipófise, que é o lobo superior, né? A neurohipófise ela tem a origem de um prolongamento do hipotálamo, sendo constituída por tecido nervoso. Ela é chamada assim por ser uma extensão do encéfalo. E sua função é armazenar dois neurohormônios que são produzidos e secretados pelo hipotálamo. São a ocitocina, que esse hormônio ele atua nas contrações do útero durante o parto, estimulando assim a expulsão do bebê. E em alguns casos os médicos aplicam esse soro contendo ocitocina na mãe para estimular o parto. Esse hormônio também promove a liberação de leite durante a amamentação. Nós também vamos ter a vasopressina, ou hormônio antidiurético, como também é chamado. Esse hormônio ele atua no controle da eliminação de água pelos rins, portanto tem efeito antidiurético. Então, ou seja, é liberado quando a quantidade de água no sangue ele diminui, assim provocando uma maior absorção de água no túbulo renal e diminuindo a urina. Então, quando o nível desse hormônio está acima do normal, ocorre a contração das arteríolas, provocando um aumento da pressão arterial, né? Por isso, o nome vasopressina. E há casos em que a quantidade de ADH no organismo da pessoa é deficiente, e aí vai provocar um excesso de urina e muita sede. Então, esse quadro a gente dá o nome de diabetes insípida. Os hormônios produzidos pela hipófise não são todos produzidos de forma contínua. A maioria é liberada em jatos entre 1 e 3 horas, com períodos alternados de atividade e inatividade. Alguns dos hormônios, como o ACTH, o hormônio de crescimento também, e a prolactina, seguem um ritmo circadiano. Então, os níveis aumentam e diminuem de maneira previsível durante o dia, geralmente com um pico um pouco antes de despertar e depois reduzindo até chegarem à sua contração mais baixa logo antes da gente dormir, né? Então, e aí a contração de outros hormônios varia de acordo com outros fatores. Por exemplo, em mulheres, a concentração do hormônio
luteinizante e do hormônio folículo estimulante, hormônios que controlam as funções reprodutoras, variam durante o ciclo menstrual. Então, a gente pode concluir que cada um desses hormônios afeta uma parte específica do corpo, órgão ou tecido-alvo, né? Já que a hipófise ela controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas, né?